seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fazendas Infinitas, o podcast da Trato Consultoria. Eu sou Arthur Toledo, está aqui hoje comigo meu parceiro Daniel Pagotto. Seja muito bem-vindo. Vamos nessa. Hoje a gente tem um episódio que é super importante, fundamental para você que é produtor rural, porque a gente vai falar sobre tributos, impostos, as mudanças da reforma tributária, onde que isso impacta no produtor rural. E tem um monte de notícias falando sobre holding, que parece que holding não funciona mais, que não serve mais, e a gente tem que trazer um especialista para falar sobre isso. A gente vai trazer logo o nosso especialista, que é o Dr. Bruno Rodrigues, que é o braço jurídico aqui da Trato. Então, se você ligar para a Trato querendo falar sobre holding, a gente vai falar com o Bruno, né, Bruno? Seja muito bem-vinda. Obrigado, Daniel, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar sobre esses novos assuntos, né, que surgiram aí. Esses últimos 2 anos talvez tenham sido aí os anos de maiores mudanças, né, tanto no aspecto tributário, societário e também sucessório, né. Quando a gente fala de sucessão, não se fala apenas aí da transferência do patrimônio, né, mas também os impostos que incidem nessa operação aí que, se não for bem estruturada, bem desenhada, pode sim custar muito caro para a família. Ô Bruno, conta um pouco dessa jornada, né, da atuação de vocês com a Trato, né, para a gente chegar nesse momento aqui e daqui para frente quais as preocupações novas com relação à, né, estruturação de PJs e tudo mais. É isso aí, nós estamos aqui junto com a Trato há mais ou menos uns 10, 12 anos nessa parceria e desde então foram diversas operações societárias, né, patrimoniais, holdings patrimoniais que nós estruturamos juntos e sempre é uma surpresa, né? Nós sempre dizemos que cada família tem sua particularidade, cada fazenda tem sua característica e cada estado, né, tem sua também característica no que diz respeito à tributação, à forma de atuação, e isso sempre se mostra um desafio e uma adaptação, né, nossa também para enfrentar todas essas particularidades que surgem. E tivemos, né, diversos casos aí emblemáticos, diversos casos aí que envolveram muitos estudos, e sim, né, alguns casos aí tivemos economias significativas para a família no que diz respeito à sucessão, planos de sucessão onde os familiares puderam já transferir a totalidade do patrimônio dos pais, né, para os filhos, obviamente mantendo, né, o poder, mantendo para si, né, o poder, caneta, né, quem manda ali, né, que isso é uma das principais, como que eu posso dizer, umas principais mesmo dores, e eu diria que e faz sentido, né, porque quando a gente fala, né, especialmente de holding patrimonial, a principal característica é você deixar de ser dono direto, né, do patrimônio, porque você atualmente tem que transferir esse patrimônio para uma pessoa jurídica, né, uma sociedade ali que é criada entre você e seus filhos, você, sua esposa e seus filhos, alguns casos netos também, e isso traz uma certa insegurança, né, porque é característica, óbvio, né, do produtor rural ter ali na mão, né, a fazenda, com aquilo ali. Exato, sou eu aqui, né? Exatamente, porque aquilo foi conquistado com muito sacrifício, muito suor, né? Então não é fácil você entender que tem que transferir para uma outra pessoa, quem vai mandar, né? Que eu vou continuar mandando, não vou. Se eu quiser vender, se eu quiser trocar isso aqui, né? Comprar mais. E esse, sem dúvida alguma, é um dos pontos assim mais que nós temos aqui explicar muito bem, né, para o produtor, porque de fato, né? Embora você não seja mais o dono direto daquilo ali, sim, quem continua mandando vai ser você, inclusive até com mais poderes do que numa sucessão normal. E por que isso? A gente sempre diz o seguinte, quando você trata de sucessão, né, aí já entrando mais num outro campo, né, mas também ligado a holding patrimonial, quando a gente trata de sucessão, fatalmente você fica preso 100% ao Código Civil. E o Código Civil tem ali as regras relacionadas à meação, né, no caso de casamento, tem as regras relacionadas à herança e tem que seguir, né? Então, a mãe que falece, os filhos são os herdeiros daquela parte que pertence à mãe, né?
comum nessas grandes, né, essas famílias terem adquirido esse patrimônio há muito tempo. Então, geralmente, o regime de casamento é da comunhão universal de bens, então 50% é da viúva meira, ou, né, do viúvo, e os outros 50% vai para a sucessão, passa por herança, e isso tem que ser dividido entre os filhos. Então, assim, você vai gradativamente perdendo um pouco o poder sobre aquele patrimônio. Agora, quando você joga para dentro de uma pessoa jurídica, você foge, de certo modo, daquelas regras, né, um pouco mais rígidas ou presas ali no Código Civil e consegue escrever sua própria regra, né, de sucessão. Então, quem vai continuar mandando no patrimônio, quem vai poder oferecer aquele bem em garantia, quem vai administrar, quem que vai poder entrar na sociedade, ou seja, quem eu quero que seja meu herdeiro aqui junto comigo na fazenda. Então, todos esses tópicos você consegue escrever, né, trazer dentro, colocar no papel, para que isso é o principal, né, para que a fazenda, aquele legado que você, né, construiu, ele continue dentro da sua família, né, ele não seja direcionado para fora. Bruno, dado esse histórico, né, que, né, mais de 90%, talvez mais de 95%, né, a gente coloca genericamente isso, mas das terras ainda estão em nome de pessoas físicas, você já está colocando isso, mas em que situações faz sentido, né, a criação de uma holding patrimonial e, eventualmente, em que situação que não faz sentido, para clarear para a turma, porque muita gente ainda tem esse tipo de dúvida. E só um detalhe, assim, né? Explica de forma bem simples e direta o que é uma holding, porque tem muita gente que ouviu esse conceito, mas não entendeu ainda o que é, né? Então, assim, a holding, né, de uma forma bem resumida e bem breve, é uma pessoa jurídica que ela é constituída através aí de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, aí vai muito mesmo do desejo, né, de cada família, mas é uma pessoa jurídica constituída como forma de uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima que tem como principal característica a gestão do patrimônio. E isso é importante, Arthur, porque assim, uma das grandes dúvidas, né, também surgem quando a gente fala de holding patrimonial, holding rural, né, com as famílias, é no que diz respeito à atividade rural, né? E nem sempre a transferência da atividade rural para uma pessoa jurídica é vantajosa, né? Pode se tornar mais caro. Nós temos até alguns casos onde é mais barato, né? Geralmente, né? Não é a regra, mas está ali, né? Entra ali como um parâmetro, né? Que nós comparamos. Quando é arrendamento rural, uma parceria rural, tende a ser mais barato também a transferência da atividade rural para a pessoa jurídica. Isso. Mas quando opera na pessoa física, né, o próprio produtor, né, que explora ali a sua fazenda, via de regra, a atividade rural continua sendo melhor explorada na pessoa física. Tem duas coisas muito claras aqui, né? Uma coisa é o patrimônio, a fazenda, né? O imóvel rural que a gente coloca para dentro de um CNPJ, né? Então você não é mais dono da fazenda, a fazenda pertence a uma empresa ao qual você é dono. Exatamente. Por isso que a característica principal da holding patrimonial é ser dona do patrimônio, é a gestão do patrimônio. Então ela não vai produzir soja, não vai produzir cano, não vai criar gado, ela não vai fazer nada disso. É o imóvel, ela vai ser dona do imóvel. Aí é um passo seguinte definir se você vai operar na PJ ou através de uma pessoa física, através de montagem comodato. Exatamente. A segunda coisa é a atividade agropecuária, né? Então, bem separado, né? O imóvel é um assunto, a atividade agropecuária é outra. Né? Exatamente. E até faz sentido, porque assim, o patrimônio é como, imagine o seguinte, uma grande indústria que tem lá, não necessariamente ela tem um parque industrial. Ou um e-commerce, ou um comércio que não tem um centro de distribuição. Ele aluga aquele espaço de um terceiro. A fazenda tem que ser tratada também de forma, né, diferente. Uma coisa é seu patrimônio, aquilo que você construiu. Outra é a atividade, sujeita a riscos, a clima, operações, né? Enfim, então tem que ter essa diferença também, até por uma questão de proteção, né? A proteger aquilo que você criou e afastar esses riscos daquela operação sua. E até respondendo, né, agora já a pergunta do Daniel, qual cenário é vantajoso? Eu diria que assim, se você está pensando em sucessão patrimonial, a holding sempre vai ser vantajoso. Sempre. Mesmo com as mudanças que vão acontecer, você já... Mesmo com os computadores. Exatamente. Justamente por isso, porque através da holding, do contrato social, do acordo de sócio, é onde você vai escrever
a forma como que você quer que a sua sucessão aconteça. E até aproveitando, né, alguns exemplos, que agora me lembrei também, um exemplo nosso aqui. Vamos contar a história, Bruno, que aí com isso que tá melhor e a turma entende como é que é o rito e por que acontece, eu ia até entrar nesse ponto. Exatamente. E aqui vem um aspecto importante que talvez seja a principal preocupação, né, do produtor. Se eu morrer, né? Será que meu patrimônio vai continuar? Quando eu morrer? Quando eu morrer, meu patrimônio vai ficar com meu filho, do meu filho vai para o meu neto, ou seja, ele vai ser transferido de geração em geração? Eu digo sempre assim, depende. Depende de como você planejou isso. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, né, que aconteceu na prática. Família, lá 3, 4 irmãos, 3, 4 irmãos, os 4, 3 casados, alguns com filho e outros sem filho. Um dos irmãos falece. Por ele ser casado, o herdeiro natural dessa parte do patrimônio dele, o outro, né, ele não tinha pai, não tinha mãe, era ele e os irmãos, e casado, tinha esposa. Ele faleceu, o herdeiro natural é a esposa. Ele não tinha filhos, né? Tinha filhos, exatamente. Então, o herdeiro natural é a esposa. Os irmãos não entram nessa sucessão dele, porque tem, na ordem ali, né, da vocação hereditária, tem a cônjuge que está acima dos colaterais, né, que são os irmãos. Então, naturalmente, ela é a herdeira dele. Essa esposa herda a parte, uma família que está lá, uma fazenda que está lá gerações na família. A esposa herda. Se essa esposa tem, eventualmente, mãe ou pai ainda vivos, ou irmãos, e ela vier falecer, ou sobrinhos, né, do lado dela, os herdeiros naturais delas é esse pessoal. Então, sim, é uma fazenda que parte dela seria direcionada fatalmente para uma outra família que nunca teve participação nenhuma na criação daquele legado ali, né? Ou seja, algo que está na família gerações poderia ser transferido para um terceiro, né? Ou não é esse caso, mas um outro exemplo, né? Pensando já aqui, também falece e vem a casar, né? Com uma outra pessoa, aí também, né? Falece, aí a outra pessoa que torna-se herdeira. Então, assim, você acaba diluindo esse patrimônio, né? Transferindo partes do seu patrimônio para que ele nunca trabalhou para conquistar aquilo. E a holding patrimonial, ela serve, né, para evitar esse tipo de cenário. De que forma? Através das regras estabelecidas no contrato social e no acordo de sócio, você consegue definir quem vai entrar na sociedade, quem vai ser sócio daquela sociedade. Ah, Bruno, mas você quer dizer então que eu consigo evitar que aquela pessoa, né, que eu não quero que entre aqui, não vai ter herança nenhuma? Não é isso que eu estou falando. Ele vai ter direito à herança, né? Inclusive, ele vai, no caso de uma holding patrimonial, ele vai receber, né, o direito a essas cotas. Mas isso não implica no direito dele ingressar na sociedade, dele ser sócio, porque para ser sócio ele tem que ter autorização dos demais sócios. E aí que entra, né, as regras de como vai indenizar esse terceiro, o prazo de pagamento desse terceiro. Então, assim, são aí que a gente fala que você traz uma regra sua para a sucessão. Você deixa aquela regra geral do Código Civil, que se divide o imóvel, é titular daquela fração do imóvel. Você querendo ou não, aquela pessoa vai ser titular daquela fração do imóvel. Dentro de uma empresa já é bem diferente, então o perfil da maioria dos sócios consegue tomar as decisões. Exatamente. No caso de estar em pessoa física, eventualmente esse herdeiro sozinho, ele trava muita coisa, né? Não assina isso, para tirar uma linha de crédito com garantia já não pode, se a turma quer vender, se não assina já empata, então é nesse contexto todo aí. Nesse contexto todo, né? Você deu um exemplo muito bom, Daniel, né? Você precisa lá tomar um crédito ou renovar algum crédito e um dos coproprietários ali, herdeiros, fala, não quer assinar, não quero assinar. Não vai, o banco não vai liberar. A área, comprar. Exato, também. Mas assim, o banco não vai liberar um crédito ou renovar um crédito se não tiver assinatura de todos os proprietários. Agora, esse imóvel estando dentro de uma pessoa jurídica, é por maioria, ou aquele que vocês definiram que vai tomar a decisão, né? É o pai só que vai tomar a decisão, enquanto ele estiver vivo, ele vai decidir. Não muda nada nesse ponto. Não muda nada, exatamente. Melhora vir, né? Porque daí é a vontade dele que vai prevalecer enquanto ele estiver vivo. E isso daí se falar dos benefícios da holding, é o benefício sucessório, esse aí, né? A questão como é que você trabalha a família junto, os filhos e os herdeiros, dentro da regra que você vai criar, né? Exatamente, Arthur, exatamente. E dentro dessas regras você pode até definir, né, na sua falta, quem é aquela pessoa
mais capacitado ou que está aqui no dia a dia, que entende da operação, que pode assumir, né, no seu lugar. Então, são todas as regras que você vai descrever. E além do benefício sucessório, que esse é um que eu acho que as pessoas só pensam nisso depois que já aconteceu, né? Que a gente escuta muito o pessoal buscar o assunto holding pensando só na questão tributária. Ah, eu entendi que isso aqui vai pagar menos imposto, porque o grande gargalo ali da transmissão de bens do agro é ser ativos que valem muito dinheiro, mas está na terra. Ele não tem o dinheiro em caixa. Então, quando vem alguém ali, né, o pai ou a mãe morre, e aí de repente o cara tem 5, 6 milhões de imposto a pagar e o cara não tem esse dinheiro. O Papagaio estava falando antes societário, o tributário é mais isso, né? Aí é o outro assunto que, né, que a gente tá puxando aqui, que a turma só busca o assunto tributário porque é um assunto que, pô, vai pagar milhões e não tem o dinheiro. E aí tem outro assunto que é o sucessório, que é nessa primeira parte aqui que a gente falou, né? Exato. E eu posso, assim, né, experiência já de anos aí atuando nessa área, eu tô para dizer que, assim, embora num primeiro momento o assunto tributário, né, seja, assim, o principal, né, Onde dói onde dói bastante, mas ali, depois de conversar, você percebe que, no fundo, a preocupação da sucessão, ela é até maior até do que a tributária em si. Justamente por isso, né, de não entender, talvez, né, ou dessa dificuldade de entender para onde que vai o patrimônio, né? Recentemente, nós tivemos aí algumas reuniões tratando muito do regime de bens a ser escolhido pelos né, os filhos ali que estão para casar, se vai casar no comunhão parcial de bens, separação total de bens, e aí também já vem uma dificuldade, né, de entender o que é um, o que é outro, qual que muda, né, muda só para a questão de divórcio, ou muda também no caso de falecimento de um dos cônjuges. Então são vários assuntos que eu diria que acabam, depois das conversas, eles acabam se tomando à frente do tributário. Porque o tributário, o que nós temos que entender é o seguinte: você já vai ter que pagar aquilo ali, né? Você, querendo ou não, vai custar, né? O ITCMD, a questão de cartório, advogado, aquilo ali já é um custo que você vai ter. Então, assim, se a gente neutralizar isso, né? O custo você já vai ter, o que eu posso melhorar, então, se eu tendo o mesmo custo? Aí que entra essa questão, né, também da holding e falar, ó, eu sei que eu vou gastar em TCMD, né? Mas se é para eu gastar em TCMD, então que eu gaste em TCMD tendo uma regra que vai proteger meu patrimônio. É claro, e quando a gente fala em TCMD, sim, a holding por muito tempo, né, foi usada como uma forma de reduzir a carga tributária na sucessão, né? E a pergunta é, ainda está assim? Isso, exatamente. Nós tivemos, né, recentemente a Lei Complementar 227, que foi promulgada agora esse ano, que mudou um pouquinho o cenário. Mas mudou de que forma esse cenário? Ela trouxe ali um regramento um pouco diferente do que era adotado, talvez por grande parte dos estados brasileiros. Os estados brasileiros, eles não tinham uma legislação muito específica no que diz respeito a cotas de sociedade, enfim, né? Então, assim, eram legislações um pouco genéricas, né? Não tratavam de uma forma muito específica de cotas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, aqui a legislação fala que, no caso de sucessão de cotas, será avaliado a valor patrimonial. E o TJ São Paulo, há muito tempo, já definiu que o valor patrimonial, para fins de sucessão de cotas, é patrimônio líquido. Então, é uma questão contábil mesmo, a questão da sucessão. Então, São Paulo, você certamente vai ter uma economia de TCMD na sucessão. Outros estados idem, mas nós já tínhamos alguns outros estados que mudaram, já tinha uma legislação um pouquinho diferente, né? Minas, Paraná, ali já tinha alguma coisa falando, ó, se você falecer, Minas, né? Tinha uma pessoa jurídica que foi objeto de integralização de imóveis e falecer num prazo de até 5 anos dessa integralização, eu vou levar em consideração, para fim de sucessão, o valor dos imóveis que você integralizou. Paraná, uma lei muito parecida. Mas nós não tínhamos uma legislação nacional que tratava sobre isso. E aí veio a Lei Complementar 227 falando, ó, para fins de sucessão, vai ser o patrimônio líquido, mas ajustado a valor de mercado, né? Então, os bens serão avaliados a valor de mercado. Então, você pode falar, pô, então agora
acabou o holding. Ferrou. Porque a vantagem estava aí, né? Em vez de você transferir a valor de mercado, você transferia a valores históricos e isso era onde vinha a eficiência. Exato, exato. Eu diria que ainda é calmo, né? Porque assim, não basta essa legislação nacional. Tá? É uma lei complementar que ela cria regras gerais de tributação, ou seja, ela cria limites ali e define critérios para tributação. Mas isso ainda depende da regulamentação nos estados. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 projetos de lei em análise, um de 2024, começo de 2024, outro, salvo engano, de julho de 2025, que estão ali, né, tratam da mudança de alíquota de TCMD, que também é outra inovação, aí já pensando na reforma tributária lá de 2023, que determinou que os estados têm que ter alíquotas progressivas de TCMD, como alguns estados já tinham, mas em São Paulo nós temos essas 2 leis, mas nenhuma delas trata da base de cálculo. As 2 tratam de alíquota de TCMD. Uma aumentando, né, criando uma progressividade de 4% a 8%, e outra de 1% a 4%. Mas assim, são projetos de leis que estão ali parados, né? Não tem ainda uma discussão muito ampla a respeito disso. Então, São Paulo ainda vale a regra, né, antiga de TCMD, na transferência de cotas, ser cobrado com base no PL, no patrimônio líquido, sem o ajuste a valor de mercado. Mas assim, vale a pena ainda a constituição da holding? Eu entendo que sim, né? Por conta de todos os outros benefícios que a holding traz aí consigo. Na prática, em alguns lugares ainda segue o benefício tributário, em alguns outros lugares talvez não vai ter esse benefício tributário, mas tem os outros benefícios. Exatamente. Que aí é o sucessório, o regramento, né, da continuação, e tem mais um. Tem um benefício aí também que é a questão da camada de proteção, né, do empresarial, patrimonial em geral. Exatamente, que também é muito comum, né? O empresário do agro ter outras atividades, né, paralelas ao agronegócio, né? Uma indústria, um grande comércio, enfim. E a holding patrimonial também ela serve para distanciar, né, um pouco aí o que é a sua atividade operacional ali da indústria, cheia de riscos, né? Ainda mais nessas oscilações, né, que nós temos na economia, da sua atividade outra que seria do agronegócio, né? De tal modo que, eventualmente, algum problema nessa operacional sua indústria não atinge essa outra operacional sua do agronegócio em razão dessa separação, né? Você, pessoa física, deixa de ser proprietário de bens imóveis, né? Quem passa a ser titular desses bens é uma pessoa jurídica diferente, né? Com uma personalidade jurídica distinta da sua. Sim, porque na prática, assim, a gente vê que como o produtor opera na física, tem o imóvel na física, qualquer problema que ele tiver, pode ser em qualquer outro segmento que tem algum bloqueio, algo no CPF dele, inviabiliza toda a operação dele, né? Para tudo, né? Exato. E uma vez que o imóvel está na holding, aí você tem uma camada ali, né, de proteção que, óbvio, que acredito, se ele me corrija se eu estiver errado, óbvio que se o cara tem lá um grande problema tributário ou trabalhista, sei lá, o juiz ainda sim pode quebrar né, a proteção da holding e ir em busca desses bens, mas é mais uma camada de proteção. Exato, exato. E assim, ir em busca aí vai depender muito também, talvez, do timing, né, que você... Claro que se você fez toda uma operação desta com o único propósito de se blindar ou esse patrimônio já foi transferindo quando existia um grande problema ali para, né, já nítido, né, que ia acontecer, há uma facilidade maior, né, desses credores alcançarem aquele seu patrimônio. Agora, quando você já se planeja, antes de qualquer tipo de problema, você se antecipa, né, a um futuro, né, e talvez nem, né, certo problema, já muda de figura, né, porque daí você não está blindando o seu patrimônio exclusivamente para fugir de um problema. Você está blindando porque você quer proteger seu legado, você quer, né, que aquilo ocorra, a sucessão sua ocorra de uma forma tranquila, mais calma, mais barata, né? Então, depende também muito desse time. E traz, sim, essa proteção. E em que situações que uma holding patrimonial não faz sentido para o produtor rural? Olha, eu diria que não faz sentido para um produtor rural, pensando nesse aspecto assim, sucessório, quando aquele produtor rural talvez não tenha herdeiros, tá? Né? O que não é um cenário comum, né? Mas existe, mas quando ele não tem herdeiros, né? Quando ele não tem para quem deixar aquele patrimônio, eu diria que não faria muito sentido ele ter uma holding patrimonial, talvez com um testamento só, ele
né, já resolve aí uma grande parte, né, desse problema, porque através de um testamento sem herdeiro necessário, ele consegue direcionar o patrimônio dele para quem ele vem desejar. E no caso de comercialização também, Isso era o... bom, era Você tem uma terra que você acha que você vai vender lá. seja para comprar outra, ou seja para Eu mudar. tenho 3, 4 fazendas lá e talvez aquela eu venda. Faz sentido eu colocar ela dentro da holding? Então, vai depender muito, assim, de vários aspectos, viu, Arthur e Daniel? Porque há quanto tempo essa fazenda pertence a você, né? Qual que é o objetivo, né, final com a venda desse imóvel? Porque o produtor rural, ele né, apura, né, a venda com base no imposto de renda sobre o ganho de capital. Né? E por ser um imóvel rural, ele tem uma regra específica para apuração desse ganho de capital. Está lá na Lei 9393, que é a lei que trata do ITR. E ali, para fins de avaliação, né, de quanto eu vou pagar de imposto de renda sobre ganho de capital, eu tenho que levar em consideração o valor da terra nua, né? Por quanto eu adquiri, por quanto eu estou vendendo. Então, nem sempre, vender na pessoa jurídica é mais barato. E nós temos que entender também o seguinte: se for uma pessoa jurídica produtora rural, ela vai adotar o mesmo critério da pessoa física, né? Também usa-se como base de cálculo o VTN, a diferença entre o VTN da aquisição, da venda, ou se for antes de 97 o valor pago na escritura, mas a alíquota é maior. Na pessoa física é uma alíquota que vai de 15% a 22,5%, e na pessoa jurídica é 34% direto, se for apurar como ganho de capital. Então, essa dica é uma das perguntas mais difíceis, assim, porque vai depender muito mesmo. Né? Vários cenários. Um estudo prévio para tomar a melhor decisão. Exato. Agora, se você tem uma holding que também opera como uma atividade imobiliária, né? Então, também tem lá compra e venda de imóveis, né? Enfim, dos mais diversos, talvez valha a pena vender pela pessoa jurídica. Sim. Porque você tributaria como uma receita da sua própria atividade. E aí o objetivo dessa empresa é comprar e vender imóveis. Aí então tem uma regra diferente. Exatamente. Ela não é uma produtora rural, essa empresa. Ela é uma operacional, né? A atividade dela é imobiliária. Então, talvez valha a pena vender essa empresa, essa pessoa jurídica, né? A carga tributária aí total hoje dá mais ou menos de 6,5% a 6,93%, o valor total da venda desse bem. Então, é um cenário que a gente sempre analisa fazendo conta, né? Desenha, né, todos os cenários. Cenário vendendo na pessoa física como produtor rural, cenário vendendo na pessoa jurídica como produtor rural e cenário vendendo na pessoa jurídica com atividade imobiliária. Então, nós estamos falando isso, que quando uma família, né, de proprietários rurais histórico, que vem do histórico do agro, está pensando de fato em evoluir, em caminhar adiante, mais do que nunca, o ambiente jurídico tem que ser enfrentado e discutido para que esse negócio siga ao longo do tempo com menos percalço, Bruno. Isso, sem dúvida. Ainda nem começamos a falar dessas mudanças aí tributárias que vão ocorrer. E, de fato, assim, hoje, com todas essas mudanças ou essas novidades, né, que a gente está passando, eu diria que é praticamente impossível, né, você ter sucesso se você não ter ali uma contabilidade, uma consultoria, uma assessoria, né, da ordem econômica, financeira, jurídica, porque hoje tudo isso tem que se conversar, né? Tudo isso tem que se conversar para achar o melhor caminho e a ser seguido. E na prática, assim, a gente recebe muito contato de pessoas que estão ali no olho do furacão de uma sucessão, de uma transferência de patrimônio, e que é muito clássico do fazendeiro, é isso, tem um monte de terra que vale muito dinheiro, que não valia nada há muitos anos atrás, né? Mas que há alguns anos para cá vale muito dinheiro, então a turma nem sabia que valia tanto, tem muito isso, e de repente o cara tem lá uma transferência que ele simplesmente não tem o dinheiro para pagar, e aí ele tem que fazer uma venda forçada do imóvel para poder pagar, ou seja, um negócio que valia 10 bilhões de reais, ele vai ter que aceitar vender por 5, 6 e com prazo para receber para poder pegar alguma coisa para conseguir pegar o patrimônio, senão para onde vai isso, né? Então a gente vê assim, eu acho muito triste ver, né, quando a gente escuta a história da família, o cara vê que, pô, meu pai construiu isso, meu avô, minha mãe e tal, e agora a gente tá aqui travado
tendo que, né, assim, depreciar patrimônio, perder patrimônio para conseguir sobreviver. Né? Então, não faz sentido você ter uma riqueza patrimonial dessa e, no fim das contas, tá apertado, tá com um endividamento errado ali, que aí é uma gestão errada, né? Que aí, só que o aspecto da gestão errada é justamente também não olhar para esse lado, né? Jurídico, os problemas além do patrimonial, né? Então, o trabalhista, o ambiental, enfim, né? Vem um monte de coisa junto, né? É o amor junto, né? Mas aí o caso a gente precisa de fato, né? Quem tem essa... o cara que tem fazenda hoje, que tem um ativo relevante e tem filhos e tem família, ele tem que buscar isso com uma certa urgência, né? Porque a gente vê que o governo, cada vez que passa aí, a sanha arrecadatória aumenta. Sim. Então, a tendência de imposto de transferência sobre o que eles chamam de grandes fortunas, que nem é tão grande assim, é terra, o cara nem tem o dinheiro, a tendência daqui para frente é sempre ser maior, né? Mas, sem dúvida, cara, entra em contato com a Trato, né? Tem que vender o peixe. Fala com a gente, que a gente vai chamar o Bruno, vai fazer uma reunião e vai entender o seu caso, a sua situação, o que se aplica e qual é o melhor caminho, né? Mas, Bruno, eu queria trazer um lado aqui agora, que é essas mudanças da nova reforma tributária. A gente já começou a falar alguma coisa aqui por causa da holding, mas tem a outra parte, que é a parte da produção agropecuária mesmo, que tem mudanças. E eu estou curioso para saber aqui como é que a gente... O que o produtor rural tem que entender nesse momento para não arrumar um problema lá na frente, porque não sabia, né? Então você vai saber hoje. Conta aí o que mudou, como o que a gente tem que fazer. E assim, é uma novidade que vai ter esse impacto significativo no setor do agronegócio, porque grande parte dos produtores sempre se preocuparam mais com a questão do imposto de renda. Esse sempre foi fazer a conta de minimizar isso, né? Quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda esse ano? Porque obviamente, ele sempre teve, né, o Fundo Rural, mas o Fundo Rural já era meio que embutido ali, né, no preço, enfim, até havia a questão, existe, né, a questão da subrogação, quem acaba pagando, né, desconto seu quem adquire sua produção, né? O próprio ICMS, né, produtor rural, sim, goza, né, de isenção ou diferimento de ICMS nos estados. Então, quem também paga o ICMS acaba sendo o adquirente da sua produção. Não sei que você faça venda ali interestadual, né, que é a regra. Então, o produtor rural sempre teve como grande impacto mesmo o imposto de renda e o fundo rural. Essa sempre era mais simples a vida, né? Exatamente. E tudo, né? A atividade rural, imposto de renda, ou você tinha ali duas opções, tem, né? Ou simplificado, ou regime do caixa, né? Do resultado, né? E o fundo rural sobre a receita, que era o comum, e alguns cenários sobre a folha, né? Se você for mais vantajoso essa opção. Mas, enfim, esse era o resumo, né, da parte tributária do produtor rural. Só que o produtor rural, agora, com a reforma tributária, aquele produtor rural que tem receita superior a 3 milhões e 600 no ano, ele passa a ser contribuinte da IBS-CBS. Então, ele passa a ser equiparada a uma pessoa jurídica para fins tributários, nesse aspecto. Então, já é uma nova preocupação. Já é um novo cenário, né? Isso para o produtor rural operando no CPF. Exatamente. E o que já opera no PJ, ele já ia ter isso, depende do 3,6 aí. Exatamente. O produtor que já opera no PJ, ele já é uma pessoa jurídica, né? E aí isso é uma pergunta importante, porque muitos produtores também têm aquela sensação, eu tenho CNPJ, eu já sou PJ. Na verdade, não, né? Muitos estados adotam o registro no cadastro no CNPJ, mas para fins cadastrais. São Paulo. Caso aqui de São Paulo. Exatamente. São Paulo você não está abrindo uma empresa, né? O meu CNPJ rural ali é diferente, tem gente que se confunde. Exatamente, né? Então você, produtor rural de São Paulo, tem CNPJ, tem por uma questão cadastral. Mas esse CNPJ vai sair lá no teu CPF, lá na declaração de imposto de renda. Isso, exatamente. Agora, com a reforma, né, aquele produtor que hoje, né, indica uma quantidade significativa, né, de produtores que faturam mais de 3 milhões e 600, já ficam obrigados a IBS e CBS. Aqueles que faturam menos que isso é um regime opcional, né, não é obrigatório. Então, feitas as considerações, sim, e quando entra, né, IBS e CBS, a CBS, a partir de 2027, ela já entra em vigor. Então, um produtor rural que fatura mais que 3 milhões e 600. O que significa IBS, CBS? IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, tá, que vai substituir, né, no novo regulamento o atual
ISS, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o imposto estadual. Então houve uma junção. Juntou o ICMS com o ISS. Isso, né? Virou Esses dois IBS. impostos nasceu a IBS, né? Uma receita compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal. E tem a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços que pertence à União. A União veio, né, para substituir o atual PIS e COFINS, que o produtor rural, pessoa física, não é obrigado a contribuir, independentemente da receita que ele ofere no exercício. Então, CBS 2027, entra em vigor. Então, os produtores rurais faturam mais de 3.600.000 a partir de 2027 estão obrigados a recolher a CBS. E a IBS, ela entra ali, mas com uma fase ainda de teste. A virada mesmo da IBS é de 2029 a 2033. Então, 33 plenamente em vigor, né? Já válido IBS e CBS. Hoje o produtor rural é isento de PIS/COFINS e vai deixar de ser, também a CBS vai ser gradativa ou já é de uma pancada só? Como é que isso vai funcionar? Hoje o produtor rural ele não paga PIS e COFINS porque não tem uma previsão legal para se pagar. Eu diria que não é nenhuma questão de não incidência, não tem previsão legal para se pagar PIS e COFINS. Produtor rural, pessoa física, certo? Produtor rural, pessoa jurídica, já muda de figura, já está obrigado ao recolhimento dessas duas contribuições. ICMS, diria que quase todos os estados, ou é regime de isenção ou de diferimento, ou seja, quem paga ICMS, ou você não paga, por questão da isenção, ou quem paga é seu adquirente. Então, o frigorífico que adquire o gado que vai pagar esse ICMS, né? O silo que adquire ali sua produção que vai pagar esse ICMS, então tem esses dois cenários. Produtor rural, pessoa física, tá? Bem, voltar a dizer novamente, porque tem uma diferença aí significativa. Com a reforma tributária, o produtor rural, pessoa física, embora não seja contribuinte da IBS e CBS, aqueles que faturam mais de 3.600.000 passam a ter a obrigação de recolher IBS e CBS. E que alíquota nós estamos falando? Ainda não existe, Daniel, uma alíquota fechada, mas fala-se em torno de 27% alíquota. É que o produtor rural ainda tem alguns benefícios, vai ter alguns regimes especiais, assim, não dá para cravar ainda qual vai ser a alíquota. Mas a base é... Isso, a base é essa, exatamente. E essa mudança a partir de 2027, mas já tem alguma coisa em 2026 que tem que ser feito? Tá. Para o produtor rural, pessoa física, ainda não. 2026 não há nenhuma mudança. Para o produtor rural, pessoa jurídica, sim. 2026 ele já tem que cumprir algumas obrigações acessórias relacionadas à IBS, que é um destaque do imposto, mas sem a obrigatoriedade de se pagar aquele imposto. Já vai mas calcular. Mas isso ainda assim, era para ter começado em 1º de janeiro. Mas como nós não tivemos ainda uma regulamentação pela Receita Federal da IBS e da CBS, então isso foi postergado para o último dia do 4º mês subsequente à promulgação dessa regulamentação. Se eu não estiver enganado, é esse o critério. Então ainda não está obrigado a cumprir nada porque falta essa regulamentação. Jogaram para frente que ninguém estava pronto para isso. Isso, nem a própria Receita Federal estava pronta. Nem roupa para ir nesse tipo. Mas você está falando é que muito em breve é bem provável que mesmo o produtor rural na pessoa física, de fato, vai estar pagando o que é equivalente hoje ao PIS/COFINS em cima do seu faturamento. Exatamente, Daniel, é isso mesmo. Aí é um critério também, né? Tudo aquilo que ele comprar com IBS e CBS vai gerar um crédito para bater daquilo que ele vai pagar Porque já existe uma movimentação hoje de crédito de ICMS, né? Quando você compra alguma coisa que vem de fora do estado, né? Você fica acreditado daquele ICMS, você pode transformar isso em... É um pouco parecido, assim, a sistemática. Mais ou menos isso, só que... Você está dizendo, se o produtor rural comprar insumos, adubo, defensivo e tudo mais, ou mesmo insumos para pecuária, e depois a venda dele para o frigorífico, então essa diferença ele vai abater? Isso, então ele adquiriu com IBS e CBS, aquilo ali vai gerar um crédito para ele, de CBS e IBS, porque foi ele que pagou, isso é importante. Nessa nova sistemática, a tributação é sempre direcionada para o adquirente.
Então, o produtor rural pagou IBS-CBS. Aí ele já paga na entrada. Isso, ele Ou pagou. está embutido no produto? Não, vai ter um preço, vai estar destacado, mas na verdade vai estar por fora. O preço vai estar o preço do produto e vai ter o imposto por fora. Que a gente vai ter que pagar. Exato, vai ter que pagar. Então ele fica com um crédito de IBS-CBS. Quando ele vender a produção dele, No final da cadeia. exatamente, aí ele vai ter que recolher, aí ele recolheu o IBS-CBS que ele cobrou do adquirente dele. Certo. Aí nesse recolhimento, ele vai fazer esse encontro de contas. E agora você imagina, então o produtor rural que compra ali insumos produtor, o agropecuário, a agricultura, né, que compra ali o insumo, geralmente num período, e vai vender essa produção lá 7, 8 meses depois. Então, assim, ele fica com um crédito ali parado sem poder, né, ter esse encontro de ponto. Porque não bate o ano fiscal com o ano safra, né? Exato, tem isso também, né? Não bate, enfim. Então, assim, é toda uma mudança. Geral Chaves vai ser 25, 27 com rebates, mas o fato é que essa turma que não paga o PIS/COFINS, alguma coisa agora vai pagar, exatamente. Essa questão do imposto de renda, né, que a gente realmente, né, o produtor rural estava acostumado a prestar atenção em imposto de renda. O rural tinha que pagar mesmo, podia brigar o que fosse, mas era isso aí, né? Mas o imposto de renda que ficava aquela estratégia ali, né, de antecipa algum investimento para dar mais despesa, para eliminar, para zerar e tal, ou não segura, não vende agora, espera virar o ano para vender, para não dar faturamento, enfim, né, aquela estratégia que a turma vai atrás. Tem alguma mudança nesse sentido? Para onde que eu estou indo, assim, o produtor rural tem alguns benefícios ali de você carregar um prejuízo de um ano para o outro e isso poder impactar no teu imposto de renda lá na frente. Isso ainda continua ou isso Sim, mudou? Isso não mudou nada. A parte da tributação do imposto de renda do produtor rural pessoa física não sofreu nenhum tipo de alteração. Continua a regra como está. O que nós vamos ter de novidade é mesmo IBS, CBS a partir de 2027, né, IBS de 29 a 33, a virada mesmo, mas para aqueles produtores que faturam mais de 3.600.000 no ano. Que, né, hoje, né, com o preço dos insumos, né, acaba sendo aí uma grande fatia de produtor rural, né, que vai estar sujeito. E assim, até aqueles que não estão obrigados, né, ao regime da IBS e CBS, sofrerão os impactos, porque fatalmente aquele insumo que hoje ele compra com PIS e COFINS, né, e em muitos casos com benefícios, né, fiscais, ele vai pagar aí a IBS-CBS, mesmo não sendo contribuinte, né, da IBS-CBS, como todos nós, né, a partir de agora, quando a gente for comprar alguma coisa no mercado, né, ou qualquer outra coisa, nós vamos ter ali um impacto mais direto do valor da IBS-CBS. E quem já opera via pessoa jurídica, como é que vai dar essa transição? A transição é a mesma, só que para o produtor rural, pessoa jurídica, aí é irrelevante o faturamento, né? Faturou e já está no regime da IBS e CBS. E também, CBS a partir de 2027 e IBS, né, com a virada maior 2029 a 2033. Então, na prática, o produtor rural que opera na pessoa física a partir de 3,6 milhões e qualquer um que opera via PJ tende a ficar igual. Tende a ficar igual, exatamente. A diferença vai estar ali no imposto de renda, né? Aí vai do regime a ser escolhido, né? Do presumido, real, na pessoa jurídica. Mas como isso vai pesar na questão do planejamento financeiro, né, do produtor rural, que antes estava acostumado só a pensar em imposto de renda e agora vai ter que fazer uma conta ali e realmente conseguir projetar. É que ainda está faltam coisas ainda, né, para chegar, né, no que realmente vai ser essa alíquota, o que realmente vai ser esse custo, mas vai ser um ponto importantíssimo. Não vai dar para não pensar nisso, não planejar isso, porque isso vai refletir na competitividade do produtor, né? O quanto ele vai conseguir ter de lucro no final de uma safra, de um ano de produção dele, se agora ele tem uns custos maiores que ele não estava acostumado a ter, né? Sim, exatamente. E assim, a grande dificuldade do produtor é que não é ele que precifica o produto dele. Né? Commodity. É commodity. Então, assim, quanto que vão pagar pelo produto dele? E esse quanto que vai pagar, ele vai ter que embutir todos os custos dele para não ficar no vermelho, né? Sim. Então, cada vez mais eu entendo que acabou, né? Na minha visão, o produtor rural que só pensa em produzir, né? E visita ali o contador dele 1 ou 2 vezes no ano. Só fazer aquelas rodas de chegada ali. Exatamente. Com certeza o produtor rural, né? Aquele que quer
lucrar, avançar, né, não ficar só ali no vermelho, vai ter sim procurado e ter um bom montador, ter uma boa consultoria, para poder ficar competitivo, né? Não deixar com que a parte tributária, né, fiscal, né, engula ali o negócio dele. Muito bem, o Bruno indo por finalmente aqui do nosso papo, que obviamente que dá para destrinchar muito mais isso daqui e transformar em um curso de várias horas de aula, só para explicar todos esses conceitos aqui. Deixar um recado aqui, né, final para o produtor rural, pensando assim num passo a passo, alguns pontos mais importantes do que ele tem que... hoje eu descobri que eu estou precisando avançar aqui, não estou vendo aí o que eu tenho que fazer. Então, o que ele tem que fazer agora para estar em ordem com a questão tanto dos impostos da operação agropecuária, quanto a questão de futuras transferências de patrimônios? Qual que é o caminho dele? Certo. E diria que assim, ainda que que nós tenhamos tido uma mudança no que diz respeito ao ITCMD, e volto a dizer, não implementada ainda em todos os estados, né, alguns já, mas outros ainda não, a questão da patrimonial e sucessória deve ser planejada. Deve ser planejada para evitar surpresas, né? Surpresa no aspecto de que, para quem eu vou deixar meu patrimônio, quem vai gerir meu patrimônio quando eu não estiver aqui, será que esse patrimônio meu corre o risco de ser tirado da minha família, né? Ser direcionado para uma outra vertente que não esteja dentro da minha família? Então, diante de todo esse cenário, eu diria, vale a pena se planejar, né? Procurar um profissional, né, entender como que eu posso melhorar a minha sucessão, o que eu posso fazer para que a minha sucessão seja mais tranquila, para que ela seja talvez mais barata, né, do que uma sucessão convencional, e principalmente para que ela não entre num litígio que nunca termina, né? Umas sucessões aí que demoram 30 anos, 20 anos, né? Casos que não se acabam. Às vezes até a segunda geração ali passa só brigando para que talvez a terceira geração tenha um pouquinho de paz, né, um movimento de paz. E sem dúvida alguma, com as novas questões tributárias, e estou para dizer que talvez não sejam, né, as últimas mudanças tributárias, porque nós vivemos, né, num estado gordo que precisa de se alimentar de tributos, né, muitos tributos, né, aliás. E isso pesa cada vez mais, e quem paga a conta somos todos nós. Então, tem sim que procurar um bom profissional de contabilidade, consultorias, né, financeiras, né, estratégias, hoje eu digo fundamental. Jurídicas também. Segurar um bom advogado. Exato. Fundamental para que você tenha sucesso no negócio. Muito bom. Última pergunta aí pro Bruno. Eu acho que né, nesse caminho de governança, né, como é que uma pessoa que está mais atenta a esse assunto, que está com 30, 40, 50 anos, como é que pode colocar dentro de casa para explicar para as gerações dos mais velhos que ainda o nome da fazenda está dele e que tem esse questionamento, né? Até a gente tem uma história antiga de uns amigos da nossa família, né? Que né, até chamo, né, tio mesmo, né? Era o tio Gilberto. Então, quando eu estava explicando isso para o tio Gilberto, ele falou assim: peraí, Daniel, você está falando que se eu abrir uma empresa, a minha fazenda não vai ser mais minha, não vai ser mais do Gilberto? Não, a fazenda não vai ser mais do Gilberto, né? Mas você vai ter uma empresa, que essa empresa vai ser dona da fazenda e você que vai assinar. Então, são coisas muito simples, básicas, né? Mas que às vezes essa turma mais velha fica receosa porque está nessa mesma modelo há décadas, né? Então, como é que a turma mais nova pode abordar os mais velhos para entender que esse momento agora e daqui para frente mais crucial de ter essa especialização, de ter mais esse tipo de caminho de evolução de governança nos seus negócios? Eu diria que assim, acho que o principal fator de diferenciação aí, né, daqueles que seguirão, né, por um planejamento, aqueles que sofrerão, né, com uma dificuldade de inventário, é saber transmitir, né, para o patriarca, matriarca, que uma segurança, um aspecto de que eles continuarão sendo donos, eles que continuarão mandando, e digo mais, né, transmitir que com uma estrutura de pessoa jurídica, uma holding patrimonial, talvez esse poder seja até maior. Maior por conta da questão do usufruto vitalício? Eu não diria que nem isso, né? Porque daí já entra aí na questão da doação, né? Quando já pensa mais ainda, numa evolução maior ainda, né? Já de transferência em vida. Mas nós queremos, assim, de saber aquele patriarca, aquela matriarca, que se
ou um ou outro falou, né, ou algum cônjuge falecer, ele não vai ter os herdeiros já como donos do patrimônio junto com ele. Então ele não vai ter que pedir, né, bênção ou pedir autorização para os herdeiros para que... Você está falando assim, teu pai e mãe são donos do ativo. Exato. Alguém faltou ali, o pai faltou, então os herdeiros diretos são os filhos. Na pessoa física é isso aí todo mundo tem que assinar. Na PJ não, você cria caminhos para ter que sair os dois para os filhos. Exatamente. Então, assim, enquanto o pai ou a mãe forem vivos, são os dois que mandam, né? Então, os herdeiros... Mesmo que um só. Mesmo que um só, exatamente. Então, os herdeiros vão estar ali na empresa? Vão estar, né, no quadro societário dessa holding patrimonial? Vão estar. Mas quem vai decidir, né? A não ser que ele abdique disso, né? Se eu recedo essa confiança de família, tem um filho que está assim, outro que dá trabalho, outro que não sei o quê. Então, ele ainda mantém o poder vitalício, a não ser que ele abdique disso e a PJ protege isso aí. Exatamente. Então, é transmitir essa segurança, né? Essa possibilidade do pai ou da mãe continuarem mandando enquanto forem vivos. Né? Eles que continuam decidindo. Eu ouvi uma frase do cara falando assim que a ferramenta, né, da holding é você ter a opção, o poder de definir, decidir, desenhar como que será a sucessão e como que a sua família vai gerir o patrimônio. E se você não faz isso, você está deixando para possivelmente no futuro com o juiz decidir por você. Se você quiser que o juiz decida por você o patrimônio da sua família, se você não quer isso, faça uma holding e crie você as regras. Né? E uma pessoa, veja bem, que ele vai conhecer das leis. Né? O juiz vai conhecer das leis, mas ele vai conhecer a lei. Exato, não vai conhecer as particularidades da sua fazenda, né? Então, tem tudo. E assim, nós sabemos, é difícil dividir uma fazenda. Como você vai dividir? Qual é a parte boa, a parte ruim, a parte que tem água, a parte que chega no asfalto. E a gente sempre comenta isso, né? As cotas são iguais, né? Então, com certeza, é um cenário que, ainda que com as mudanças de TCMD, eu entendo como ainda sendo vantajoso, né? Planejar a sucessão através de uma holding patrimonial. Muito bom, Bruno. Obrigado por você estar aqui com a gente. Certamente voltará para a gente trazer mais, também quando tiver atualizações aí, né, sobre esses IBS, CBS e tudo mais. E onde que a gente encontra o pessoal que acabou de ouvir o Bruno aqui? Encontra o trabalho do Bruno onde? Quais são as redes? Eu sou um dos sócios do escritório Leite Mel Camargo, então nós temos lá o nosso site, que é o www.omar.dv.br. Temos o Instagram também, que é Leite Mel Camargo. E fazendo contato aí com o pessoal da Trato também acaba direcionando pra gente alguns assuntos tributários. Se você ligar pra gente aqui é com o Bruno, você vai falar, para falar de jurídico aqui, é o Dr. Bruno, né? Isso aí. Obrigado. Eu te agradeço. E você, meu amigo, que ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que você está saindo com um pouquinho mais de conhecimento do que você entrou. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, manda um alô pra gente, a gente tá aqui pronto para te atender. E no mais, se inscreva no canal da Trato, deixa o joinha aí que ajuda a gente no YouTube, deixa um comentário dizendo o que você achou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver da sua família, coloca no carro quando estiver viajando, põe o seu pai dentro, põe na TV da sala e põe ele do lado para ouvir, você vai ver que ele vai levantar a orelha e falar, rapaz, o que esses caras estão falando aí? Certamente vai te ajudar aí com a gestão atual e futura do seu patrimônio. E a gente está no YouTube e em todos os canais aí de podcasts, de áudio, né? Então, os agregadores de podcasts, o Spotify, Deezer e outros. Não perca o próximo episódio aí do Fazendas Infinitas. Até a próxima. Tchau.